E eu que decidi ler os 9 livros da FUVEST e nem vou prestar vestibular esse ano. Eu vi que a FUVEST tinha mudado a sua lista e colocado só autoras mulheres para os próximos anos. E falei, nossa, que interessante, deixa eu dar uma olhadinha em que mulheres são essas. Aí pego a lista, percebo que tem autoras lá sobre as quais eu nunca tinha ouvido falar e fiquei me sentindo muito mal. Falei, como assim? Não, peraí. E aí depois eu vi que os livros não só eram escritos por mulheres, mas eram livros sobre mulheres. Aí eu falei, não, eu vou ler esses livros. E aí vocês estão olhando aqui os livros aqui atrás de mim e eles devem estar pensando, ela nos passou para trás mais uma vez. Mas calma, pessoal, a hora de todos vocês vai chegar. Eu já estou no 3º livro da série de livros da FUVEST e decidi fazer os vídeos. Por que eu decidi fazer esses vídeos? Que, aliás, vão ao ar sem edição, tá? Eu vou falando aqui porque dá muito trabalho editar, ou eu faço vídeo, ou eu leio. Então, eu decidi fazer esses vídeos porque se eu conseguir ajudar alguém que vai prestar vestibular, eu já vou ficar muito feliz. Eu sou uma pessoa que nunca me afastou muito dos vestibulares, quem me conhece já sabe a minha história, depois eu falo mais pro final do vídeo. Mas se eu puder também estimular você a ler ou escolher um desses livros para ler, também vou ficar feliz. Agora, o objetivo de fato desses vídeos que eu vou fazer é me lembrar das obras que eu tô lendo. Porque eu leio muito rápido. Enquanto eu tô lendo, eu tenho várias epifanias, faço várias conexões literárias, mas eu também esqueço muito rápido. E mesmo anotando, colocando post-it, riscando o livro, essas epifanias vão se perdendo ao longo do tempo. Então eu falei, quer saber, eu vou fazer um vídeo, assim eu mesma vou me lembrar de tudo que eu pensei, das partes que eu acho que com certeza vai cair no vestibular, e por aí vai, e das partes que eu relaciono com outras obras, da mesma autora ou de outros autores. Então eu falei, vou fazer esse vídeo. E aí vou começar com Conceição Evaristo, Canção para Ninar, Menino Grande. Quando eu olhei que a lista estava lá, Conceição Evaristo é uma autora que eu nunca tinha lido. E eu queria ler desde 2021, ela participou de um Roda Viva, e eu falei, nossa, que mulher interessante. Ela é uma mulher preta e pobre. Então, como ela mesmo diz, só quem tem o corpo de uma mulher preta e pobre pode traduzir tudo, todos os sentimentos e as aflições pelos quais ela passou, pelos quais essas mulheres passam. Então, eu já tinha vontade de ler Conceição Evaristo, daí eu falei, vou começar por esse livro, que é um livro contemporâneo. Você vai ver depois que tem livros de mulheres do século XIX, aliás, ótimos também. Mas eu achei que esse daqui era um bom livro para começar, e como vocês estão vendo aqui, cheio de anotações. Canção para Ninar, Menino Grande, eu já falo sobre o título daqui a pouco. Essa mulher, Conceição Evaristo, que nasceu em Minas Gerais, nessa condição humilde, vai para o Rio de Janeiro, se forma em letras, e encontra na escrita, no processo de escrita, uma maneira de se livrar, de se libertar de vários sentimentos. Ela vai chamar, e aí eu acho que é o primeiro ponto que o vestibular pode em algum momento cobrar ou perguntar do que se trata, ela vai chamar todo esse processo de vivência escrita, ou seja, escrevivência. Eu achei esse nome muito bom, né? Vivência e criação, vivência escrita, escrevivência. E esse livro é justamente um livro que conta as histórias de várias mulheres que tiveram algum tipo de relacionamento com um homem que é Fio Jasmin. E daí começa toda uma incursão pelos nomes desses personagens. Depois eu vou descobrir, porque eu li um outro livro dela na sequência, porque eu não aguentei, cadê o outro? Está aqui. Em Submissas Lágrimas de Mulheres, que o meu filho, que tem 14 anos e está no 9º ano, está lendo essa obra, e aí eu comecei a ler junto com ele, depois de ter lido Canção para Ninar, Menino Grande. Eu descobri que para Conceição Evaristo, o nome do personagem é muito importante. Então toda aquela coisa de signo, significado, significante, tem aí uma viagem sobre a qual a gente vai falar aqui. Eu sempre achei uma piração muito gostosa pensar no nome, né? Escolher nomes para personagens, escolher nomes para os filhos. E por que eu me chamo Márcia? Né? Quem se chama Márcia, certamente nasceu ali nos 60 e 70, é certeza. No meu caso, eu me chamo Márcia porque, segundo a minha mãe, eu tinha uma cara redonda como uma maçã. E ela achou que pela similaridade Márcia e maçã combinavam. Né? Tinha essa proximidade aí do som das palavras. Mas Fio Jasmin, fio, o que é um fio? Um fio é alguma coisa que conecta, que transmite uma energia entre as pessoas ou que conecta e pluga e liga as pessoas. Então, Fio Jasmin é este homem que um homem negro, como todas as personagens, tem uma personagem que não é preta aqui nessa história, e como um homem que vai ter uma única mulher, que é a mulher com a qual ele vai se casar, que se chama Pérola. Então, o que é a Pérola, senão um objeto precioso, único, dentro de uma ostra. Então, ele vai escolher a Pérola para ser a sua mulher,
mas ele vai se relacionar com várias mulheres. Então, assim, a gente pode dizer que ele era um super galinha, né? Um super cara que saía com todo mundo. E a história a gente vai entender a história de cada uma dessas mulheres pelas quais, ou com as quais o Fio Jasmin teve algum tipo de relação. O livro em si começa com essa metalinguagem de uma narradora que conta uma história contada por uma dessas mulheres. E eu acho muito bacana o começo desse livro, quando ela vai dizer o seguinte: se contar o acontecido já é uma traição com o vivido, pois muitas vezes se trata de uma reconstrução mal feita das lembranças, recontar o que ouvimos pode ser uma dupla traição. Então, para quem é jornalista, como eu, e trabalha com a escrita, ouvindo histórias e contando, esse trecho é muito curioso, é muito forte, porque a gente sente isso quando está contando uma história. Quando a gente vai falar o que a gente lembra, já é muito difícil, imagina falar de algo que uma outra pessoa está lembrando. Então, uma dupla traição. O livro começa, então, com ela dizendo que vai contar a história desses amores, dessas várias mulheres, que vem da voz de uma delas, que é a Tina. Bom, já falamos de Fio Jasmin, o que significa esse nome, já falamos de Pérola, o que significa esse nome. Eu acho que esse também é um ponto que será pedido no vestibular, né? Talvez até uma questão assim, tá, você já percebeu que os nomes têm um pouco a ver com a história dos personagens, cite aí 3 personagens e diga por que o nome tem a ver com a sua história. Acho que essa pode ser uma das questões, inclusive. Mas também pode ser outra questão, pode ser, então, por que ela opta por esse recurso literário, de trazer o nome representando já uma parte da história? Então, isso pode ser alguma coisa. Bom, isso pode estar no vestibular. Mas aí é assim. Então, você já sabe que o Fio Jasmin tem uma noiva e depois vai se casar com ela. Essa mulher é a Pérola. E aí começa todo esse enredo, essa sequência de mulheres. Eu vou falar de algumas delas, porque eu acho que isso também é importante para estimular vocês a lerem o livro, mas ou no próprio vestibular, pode ser que algumas das questões que eu acho que eu pontuei aqui, que eu sinalizei aqui na época que eu estava lendo, podem ser pedidas em algum momento. Esse Fio Jasmin, ele tem um trauma muito grande. Ele tem um trauma porque ele é negro, ele é preto, e quando ele é criança, ele gostaria de fazer o príncipe de uma pecinha sobre a Cinderela, e a professora diz que não, porque não pode ter um príncipe preto. Então, olha aí uma questão com a qual a gente está lidando hoje em vários momentos, quando a gente tem a sereia preta, quando a gente tem outros personagens super-heróis pretos. Por que eles não podem ser pretos? Por que o príncipe não poderia ser preto? E o que isso pode significar na história de uma criança preta? Então, esse também acho que é um ponto que vai ser em algum momento trazido no vestibular. E ele fica com esse trauma. Só que ele cresce e vira um homem lindo, um homem muito bonito e muito galante. E vai ter a primeira mulher aqui, que é a... deixa eu pôr meu óculos aqui, que sem óculos já não enxergo mais nada, mas que é a Neide Paranhos, que olha só que curioso. E isso, eu já ia me esquecendo. Se eu não fizesse esse vídeo aqui, eu já ia esquecer. A Neide, quando o Fio olha para a Neide, ele olha o pé da Neide e fala, gente, que pé maravilhoso. É uma Cinderela preta. Então, né, essa relação com algo que ele traz da infância, com esse trauma que ele traz da infância, está colocado aqui. Neide significa ninfa, pode significar ninfa, e a Neide, ela tem um sobrenome. E olha só, já na primeira mulher, na primeira história de mulher que a gente tem aqui, a Conceição vai falar sobre a importância do sobrenome dela, que é Neide Paranhos da Silva. Depois eu fui olhar. Paranhos tem um significado também, significa algo precioso, alguma coisa assim. Paranhos da Silva. E ela vai dizer que esse nome Paranhos é um nome branco, né? Então, para o clã descendente de africanos escravizados, ganharam sentido de enfrentamento aos brancos, Paranhos, né? Ela herda esse nome da época da escravatura. Para além de ser um destino histórico, era uma velada reivindicação de uma fortuna familiar dos brancos, que em grande parte era de pertença aos negros paranhos. Só que daí ela vai falar uma outra coisa mais interessante ainda, que a família desses negros que se chamava Paranhos decidiu adotar também o sobrenome Silva. Então, identificação familiar, que apesar de ser também uma alcunha do legado português, marcava um difuso pertencimento genealógico de uma infinidade de pessoas. Tornar-se um Silva, em meio a tanta gente, assinalava também a impossibilidade de recuperação dos nomes africanos perdidos no tempo, que era o que lamentava sempre a vovó Ismênia. Então,
a gente está aí lidando, continua lidando com a questão dos nomes, dos significados que os nomes podem ter. Essa história de você ter um sobrenome dos brancos, herdado, e depois, voluntariamente, querer se identificar com toda a sua gente, que naquele momento se chamava Silva, tinha o sobrenome de Silva. Então, esse é a primeira mulher que a gente vai ter aqui, a história da Neide, que inclusive vai engravidar dele, e então ela não queria casar, ela queria ter um filho dele. E a avó dela, compreende essa situação. Bom, essa é a primeira mulher. A segunda mulher se chama Angelina Devaneia da Cruz. Eu não tinha visto nenhum vídeo sobre esse livro. Peguei o livro e comecei a ler, sem saber nada da história. Então, já no nome da Angelina Devaneia da Cruz, eu percebi que os nomes. Foi nesse momento que eu percebi que os nomes tinham uma relação com o que acontecia com os personagens. Só então eu voltei para pensar, nossa, Fio, então Pérola, foi a Devaneia que me deu esse gatilho aqui. Por quê? Porque a Devaneia é uma pessoa, né? Angelina Devaneia da Cruz é uma pessoa que devaneia e que então sonha em ter um noivo. Ela tem quase 33 anos e não tem noivo, ela sempre acha que esse noivo vai chegar, e ela tem uma história trágica na família, que a mãe se suicidou. A mãe se chamava Maria da Cruz, né? Deixa eu ver como é que se chamava a mãe aqui. Tá vendo como eu vou esquecendo as coisas muito rápido? Dorinda da Cruz. A mãe se chamava Dorinda da Cruz e se suicida, tem provavelmente uma depressão pós-parto quando tem a sétima filha. E aí ela tem esse nome da Cruz, e a filha está com 33 anos, depois a própria Angelina vai ter um fim trágico. Então, e tem momento lá que ela diz, por que a Angelina Devaneia da Cruz não suportaria chegar aos 33 anos? Então, Cruz, 33 anos, você vai tendo aí umas pinceladas, umas coisas escondidas. E daí eu não sei quem já leu Rabelais, teve uma época que eu era louca por Rabelais, que escreveu Pantagruel, entre outras obras, e Gargantua, né? E eu ficava... e ele falava isso, um bom texto, você tem que ir até o tutano dele para descobrir cada peça escondida que o autor colocou. A gente sabe que tem muitos livros que você lê e talvez não tenha nada escondido, mas esse aqui tem. Então, isso já me deixou encantada logo no início. Então, Cruz, 33 anos, a Dorinda vai morrer, a Angelina Devaneia fica nesse devaneio, né? Ela muito aluada, querendo um noivo, e tem ainda nesse mesmo conto uma coisa interessante, que quem vai dizer sobre a chegada do Fiocruz, que chegou na cidade, porque o Fiocruz, não falei isso antes, mas agora eu vou falar, ele trabalhava na companhia ferroviária, então ele ficava viajando de cidade em cidade. Então cada uma dessas mulheres ele encontrou numa cidade diferente. Quem vai anunciar que chegou o noivo da Devaneia, né, o possível noivo, é um menino que se chama Gabriel, que não gostava de espancar o Judas. Gabriel havia anunciado a boa nova. Então, mais uma vez, a gente está lidando aí com o universo dos nomes, particularmente nesse, que a gente tem Cruz, que a gente tem os 33 anos, que a gente tem a Angelina que devaneia. Tem uma coisa aqui nesse conto que eu acho muito bonito, porque a Dorinda, ela se mata, e ela se mata logo após o nascimento da última filhinha dela, que é a sétimazinha. E tem um trecho que eu acho muito bonito, que ela começa a chorar quando a menina nasce. Era como se o líquido amniótico da parturiente, ao invés de escorrer seguindo o percurso da natureza, subisse corpo adentro da mulher, a lhe vazar pelos olhos. Então, achei isso muito bonito. Bom, aí tá. Então, aí falamos da Devaneia. Acho que você tem que ler para entender e para pegar outras coisas escondidas nesse conto. Vamos para a Aurora Correia Liberto. Nesse momento eu já estava plugada nessa coisa dos nomes, né? Correia Liberto, então alguém que tem uma liberdade. Como é que a Aurora Correia Liberto é livre? Ela é livre sendo meio maluca, né? Pelo conto. Ela tinha problema no juízo, ela tinha a moleira aberta, e ela gostava de tomar banho nua, num lago, num rio. Ela gostava de ficar no rio. Ela gostava de ficar nua lá, então, mesmo depois, quando já estava grandinha, os pais falavam, não vai, não sei o quê, mas ela gostava de ficar tomando banho pelada, e várias pessoas ficavam assistindo ao banho dela, ela não deixava ninguém se aproximar, ela não ficava com ninguém, mas, claro, ela vai ficar com o fio. Por que ela vai ficar com o fio? Porque ela percebe que o fio também tem a moleira aberta, ou seja, ela nos dá uma indicação de que o fio também é meio maluco.
né? Então ela, ó, olha aqui, bom, depois eu leio essa trecho aqui. Então ela vai ficar com ele. E aqui está escrito: as mais velhas da família foram afrouxando as amarras à medida que a menina crescia. A Aurora estava sendo o que ela deveria ser, vivendo uma condição que era dela desde o nascimento. Então, afrouxando as amarras. Então a gente tem aqui a Correia liberta, né? A Aurora Correia liberta, se descobrindo uma mulher livre para fazer o que ela queria fazer. E aí, enfim, é muito bonito esse conto também, porque o Fio Jasmin vai ao encontro dela algumas vezes, toda vez que ele passa pela cidade, ele vai encontrá-la, mas eles não têm uma relação, não são namorados, né? Ele não é namorado de nenhuma, na verdade. E ela, quando ele não vai, ela sente uma quase saudade, né? Essa quase saudade passa a existir nela. Um sentimento que quase bulia. Às vezes era ele mesmo que chegava, porque daí ela começa a deixar outros homens se aproximarem dela, e às vezes era ele mesmo que chegava 1 ou 2 vezes por ano, renovando as lembranças lá de dentro das águas. Então ela cultivava essa cálida paixão por Fio Jasmin à distância, cuidando-se sempre. E aí a gente vai continuar essa história de várias mulheres que ele vai conhecendo, mulheres viúvas, mulheres separadas, mulheres com ou sem filho, e sempre a Pérola não sabendo das suas histórias, mulheres que sofrem por ele, mulheres que entendem essa condição desse homem que não vai mesmo ficar com elas e tudo bem, aproveitam o seu lírio negro e não pedem mais nada dele. E tem uma delas, né, que é uma que ela ganha uma herança dos pais e ela sabe reconhecer pedras preciosas. Isso é muito bacana também, né? Porque a gente tem a Pérola e ela é uma mulher que conhece bem as pedras preciosas, porque o pai trabalhava com minas e tal. Ela tem as filhas, uma chama Rúbia e outra chama Safira. E ela está disposta a ir lá e conhecer e falar com a Pérola, contar que o marido dela faz essas coisas e, enfim, acabar com esse casamento e tal. E ela, antes da partida dela, ela já está decidida que ela vai, mas antes da partida dela, ela olha uma foto que tem a Pérola com as crianças. E só que ela percebe naquela foto que tem ali a Pérola cercada de crianças, que nesse momento a Pérola já tinha tido vários filhos com o Fio, e não era a Pérola que aparecia naquela imagem. Eram várias outras mulheres. A avó Menergarda, a mãe Maria da Cruz, aí sim, também tinha uma Maria da Cruz, sabia que tinha uma Maria da Cruz, não era a mãe não era de Olinda Cruz. A velha Clementina, a tia do Sô Damião, a Santina, a mulher que morava lá na entrada de Nova Ardência, e por aí várias mulheres que tinham sido abandonadas por seus homens, várias mulheres que tinham dedicado a sua vida a esses homens. Então, ora independentes de seus homens, ora puxadas pela mão por eles, ora brutalmente empurradas, ora deitadas, ora em pé, ora alisando as crias, ora as enforcando. Uma gama de mulheres, um universo feminino em ebulição, mesmo quando aparentemente estático. Eram muitas mulheres, e aí a Dolores dos Santos, ela se chama Dolores, essa mulher, entendeu que matar aquela mulher seria se matar também. E seria matar tantas outras histórias e tantas outras mulheres, né? Então ela desiste de ir embora, de ir lá para acabar com esse casamento, para acabar com essa mulher, a Pérola, que era a única na vida do Fio. Então, e tinha as crianças, né? E tinha as crianças, porque. Ah, sim, porque as meninas, a Rúbia e a Safira, eram filhas do Fio, as duas meninas que eu citei. Então tinham as filhas dela, ela tinha que apresentar as filhas delas para os irmãos e para as irmãs e para o pai, e também tinha as filhas da própria Pérola. Então esse é um momento em que você entende que esse livro também é sobre sororidade, também é sobre as mulheres entenderem que a Pérola está sendo, que a Pérola está sendo sim enganada, mas a Pérola também tem que ser protegida de certa maneira, e que ir lá e contar tudo para a Pérola não era não era a maneira mais inteligente, porque a situação acaba em vários momentos você vai entender que a Pérola tinha essas informações, mas misturava, eu não anotei aqui, mas ela misturava isso com a realidade, de propósito a Pérola não queria que aquilo fosse desmembrado e né, que aquilo fosse revelado. Então é bem curioso esse momento da Pérola fazendo de tudo para continuar continuar a ter filhos. Que o que ela queria era ter filhos de Fio Jasmin. Esse era era o que a preenchia. Então, entender os problemas que o Fio Jasmin tinha, quer dizer, deixar
claro que ela sabia das coisas que o Fio Jasmim poderia fazer por aí, não era uma solução para ela. E aí vamos continuando com mais mulheres. O vídeo já está enorme aqui, já tem mais de 20 minutos, mas a gente tem a Dalva Ruiva, que é uma mulher muito rica, que decide também ter um filho com o Fio Jasmim, né? Que para ela, Fio Jasmim era o príncipe negro que a professora não permitiu que ele fosse um dia, e ela queria ter que seus filhos perdessem a alvura que a pele dela continha e se enegrecessem com a melanina do pai. Isso também eu acho que é um ponto que em algum momento vai aparecer em vestibular. Continuamos. Bom, aí a gente chega quase aqui no final do livro. Você vai ver que o livro ele tem umas idas e vindas, momentos em que você sabe que o Fio já está casado, depois o Fio ainda não está casado, depois o Fio já tem filhos, depois o Fio não tem filhos ainda. Nesse momento aqui, no finalzinho do livro, você vai conhecer a mulher que gerou a história, que conta a história para a narradora. Ela se chama Juventina, e Juventina Perpétua, e ela vai passar 35 anos num relacionamento com o Fio Jasmim. Ela é bem novinha quando ela começa, e ela vai estar já quase no climatério quando ela decide que não quer mais ter um relacionamento com ele. Só o que é mais curioso? A Perpétua, ela permanece sempre virgem. O Fio Jasmim não consuma o ato sexual. Eles fazem várias brincadeiras sexuais e ele acaricia, fazem muito sexo oral, mas eles não têm penetração. É uma opção de Fio Jasmim, é também um jogo de Fio Jasmim. Ele já estava casado, já tinha filhos, ela era bem mais jovem do que ele. Essa é uma forma de que ele se sente excitado, então ele se excitava nesse jogo e chegava pronto para a Pérola, para ter uma relação completa com a Pérola. Então é a vida da Perpétua, de muito amor, né, por esse homem, ao momento que eles se conhecem, que eles estão caminhando um para perto do outro, e eles sentem sensações físicas, como se fosse um tapa, como se fosse um contato físico, mesmo sem ter tido, é muito bonito e muito interessante também. Uma passagem boa desse livro aqui, que mostra que vai ter entre eles alguma coisa muito forte. É de fato muito forte, mas para ela é uma alegria e um sofrimento ao mesmo tempo, sempre uma incompletude, sabe? Sempre um vazio. Então ele fala, fez da vida só um tempo de amor só. Então, essa é a vida dela. Bom, então você vai entender que algumas coisas vão acontecer aí, nesse intervalo de tempo, entre o começo dessa história que a gente tem agora e o final dessa história entre a Tina e o Fio Jasmim, a gente tem a Eleonora distinta de Sá. Distinta por quê? Porque ela era diferente. Ela era diferente das outras mulheres. Ela era homossexual. Ela amava mulheres. E essa é a única mulher com a qual o Fio Jasmim vai ter uma relação em que ele se abre para ela, em que ele conta as coisas para ela. Eles dormem na mesma cama, mas não transam, não tem relação sexual, porque ela gosta de mulheres, e ele vai encontrar nela uma irmã, alguém para quem ele pode contar as suas principais fraquezas, o seu medo da solidão. Então, depois de tudo isso, a gente descobre que o grande medo desse homem, que sai com tantas mulheres, é ser um homem só, e que ele encontra nos encontros a possibilidade desse preenchimento. Lá na frente a gente vai descobrir que coisas que estão narradas no livro foram depois contadas para Tina pela distinta, pela Eleonora distinta, porque tem coisas que só a Eleonora distinta sabe, modos de olhar desse homem para essas mulheres, só ela ficou sabendo. E é interessante, né? Porque aí você tem, primeiro, a grande surpresa de Fio Jasmim, quando ele descobre que existiam mulheres que amavam mulheres. Ele sabia dos homens que amavam homens, ele até gostava, porque não oferecia, gostava desses rapazes que eram apaixonados por homens, porque eles não significavam concorrência para as mulheres, né, no caso dele, do Fio, com relação às mulheres. No caso de Distinta, ele fica, nossa, existem mulheres que gostam de mulheres também, ele acha isso, como assim? Então, e é essa mulher que talvez ele veja nela a figura de um homem, por se relacionar com outras mulheres, que ele se abre. E que é nessa mulher que ele vai confiar para essa mulher que ele vai confiar os seus sentimentos, como o fato de que ele tinha tanto medo de acabar só. Bom, aí a gente volta para Tina, novamente, que não, a gente vai ter aqui, quando esse momento, quando entra Distinta, a gente vai ter aqui um pouco mais da concepção de quem é esse cara, né? Ele acha que ele é um homem de bem,
porque ele só faz o bem para todo mundo, ele trata a esposa dele super bem, então aquilo que ele fez com as outras mulheres, o fato dele nem ligar se ele tem ou não filhos, nem passa na cabeça dele o mal que ele está fazendo para as outras pessoas. Você só vai é, entender que lá na frente ele vai talvez pensar, nossa, mas será que as pessoas que estavam comigo eram felizes? Depois, ele é um cara, assim, um típico um homem que só existe ele, né? Só existe essa figura. O resto é a mulher aí não, é para ser utilizada de alguma forma. Ele passa um tempo sem ir na casa da Tina, e quando ele volta, depois de um tempo, vários meses sem encontrar com ele, é, a Tina o recebe, como sempre, muito bem, de portas abertas, e ela dá um presente para ele. E aí agora a gente vai falar do título do livro, que é Canção para Ninar, Menino Grande. Ela dá uma música, uma partitura, porque nisso a Tina já se tornou uma mulher, já se tornou uma compositora, trabalha com música, e ela dá uma partitura e canta essa canção, e a canção se chama A Canção para Ninar Menino Grande, que é esse homem, e aí, imaturo, que é esse homem infantil, de certa maneira, porque, né, as crianças têm mais dificuldade de saber que existe um outro mundo para além delas, então ela dá essa canção para ele, que é que é uma partitura que ele vai guardar por muitos anos com ele vai levar com ele essa música. E quem nos conta isso depois vai ser a Eleonora Distinta, que vai dizer, não, essa partitura ele guardou. E aí, bom, então a gente vai descobrir os sofrimentos dos outros, ele nunca soube. O Fio Jasmin, como ele era acostumado esse homem clássico, né, um macho que não pode sofrer e não pode nem sofrer, nem perceber os sentimentos e sofrimentos dele mesmo, nem dos outros, ele só vai entender isso mais para frente quando conhece a Distinta. E aí, deixa eu ver aqui, finalmente, ele vai se perguntar: será que as mulheres que tinham passado por sua vida e as duas que ainda estavam com eles, que era a Tina e a Pérola, estavam felizes ou eram felizes com ele? Né? Ele era feliz? Ele vai pensar: eu sou feliz? Né? E no final, a Tina vai decidir que não quer mais ficar com ele. Ele vai várias vezes na casa da Tina falar: olha, você tem que cuidar da sua vida, não é para você ficar comigo, você me dá amor demais, você não precisa me dar esse amor todo, você não tem que me dar esse amor todo. Mas ao mesmo tempo ele não deixa de ir lá. Ele não deixa de ir lá, ele não deixa os jogos sexuais que faz com ela. E ela, uma hora, ela decide. Ela fala: agora eu não quero mais. E ela vai viver uma vida itinerante, uma vida indo de uma cidade para outra, para conversar com outras mulheres, para entender outras mulheres que amaram e que se dedicaram a seus homens, que abandonaram seus homens, mesmo não estando, não sendo aliás, mesmo estando continuando apaixonados por eles. E assim foi. Ela decidiu que ela ia ser uma andarilha pelo mundo para reunir histórias de mulheres, que é um pouco, no final das contas, o que tem nesse livro, que é um pouco, no final das contas, o que tem também em Submissas Lágrimas de Mulheres, que são histórias de mulheres, e aí ela vai falar, algumas eu inventei, várias coisas que estão nessas histórias eu inventei, eu misturei personagens, mas são histórias possíveis, e muitas delas aconteceram de fato, então um pouco ela vai ter essa função que a Conceição Evaristo tem, né? Ela vai se libertar no seu silêncio, né, a própria Tina, e vai se libertar desse excesso de amor rejeitado. E essa incompletude que a Tina tinha é um reflexo ou um paralelo da incompletude que o Fio tinha. O Fio tinha um vazio, um medo da solidão, e esse vazio permanente, que ele ficava tentando preencher com várias mulheres. E a Tina tem esse vazio desse excesso de amor, e o objeto central desse excesso de amor não está e não fica com ela, no final das contas, e não a preenche. Aí, se a gente fizer uma correlação com o ato sexual, não a preenche, ela não tem nunca uma penetração. Então, uau, falei muito, né? Mas como eu falei, esse vídeo é para mim mesma, para eu me lembrar de todas as coisas que eu pensei enquanto lia este livro, né? Canção para Ninar, Menino Grande. A canção da ausência, da falta, do vazio transbordante no peito de Tina. E também, que ela lembra que ela escreveu numa época em que ele ficou muito tempo sem ir à casa dela, né? E também no peito desse objeto do amor que é o Fio Jasmin. Então,
Canção para Ninar Menino Grande, acho que a questão dos nomes pode gerar questões na FUVEST, acho que o título e o que é essa representação do vazio pode gerar também questões para a FUVEST, a história do sobrenome também eu acho que pode aparecer em algum momento, a questão dessa mulher, da mulher que quis enegrecer um pouco, trazendo a melanina desse homem para perto de si, a história do desejo que ele tinha de ser um príncipe encantado e de não poder, e portanto trazer esse trauma, né? Não poder por ser preto, por ser negro, ele não poderia ser um príncipe encantado. Acho que isso também é uma questão que pode aparecer, não só, a gente sabe, na prova de literatura mesmo, ou nas questões específicas de literatura. Isso pode estar em questões de história, então eu acho, de sociologia, então eu acho que a gente vai ter a presença desse livro com toda certeza no vestibular, e talvez os caminhos sejam esses. Adorei falar sobre esse livro. Para mim mesma, acho que talvez ninguém tenha chegado ao final do vídeo, mas eu estou lendo os outros, já estou no terceiro livro da série da FUVEST. Se for útil para alguém também, vou ficar contente se daqui você consiga ter uma interpretação melhor do texto, acho bem legal. Se você percebeu alguma coisa que eu não percebi também, daí já coloca nos comentários, porque daí, quando eu for rever este vídeo, eu vou aprender sobre o que você percebeu e talvez eu não tenha percebido. Eu sou, para quem não conhece, eu sou jornalista, trabalho com a língua, trabalho com a linguagem, sou mestre em administração de empresa, sou formada em letras francês pela USP, depois prestei vestibular de novo para letras chinês, e agora estou de novo fazendo letras, dessa vez eu quero estudar literatura hispano-americana. Vou voltar em breve, como falei, o vídeo vai sem edição, vai do jeito que está, sem legenda, porque dá muito trabalho fazer vídeo, mas volto em breve com os outros livros que eu já li e o que eu estou lendo, e todos os outros são 9 livros, então a gente vai se encontrar por aqui. Muito obrigado se você assistiu até agora, e até o próximo livro. Ai, prometo, livros, vocês terão a vez de vocês também.